Queridos, abre tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Todos acharam? Fala o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O homem, ele tem muitos planos. Tem ou não tem o homem? Bastante, né? Eu vou para o shopping. Eu vou assistir um filme. No próximo ano eu vou comprar a minha casa própria. Esse ano eu quero comprar um carro para mim. Esse ano eu quero trocar de carro. Esse ano eu quero fazer tal curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No ano que vem eu vou casar. Porque o homem cria no seu coração planos. É natural do homem criar planos. O homem, ele tem as suas próprias ideias. Mas Deus é que tem um propósito para a sua vida, e prevalece na vida do homem o propósito de Deus. Amém? E Deus tem um propósito também para que você case, viu? Amém? Os noivos e as noivas aí? Amém, Jesus. Deus tem, porque quando Ele criou o homem e mulher, macho e fêmea, Ele criou com um propósito, para que você casasse. Esse é um dos propósitos de Deus para a vida do homem e da mulher. Sabe, irmãos, essa conversa mole aí fora de homens, de mulheres que não querem casar, isso não é plano, isso não é propósito de Deus não, viu? A não ser que seja como Paulo, que se fez eunuco, né? Que não quis casar por causa da obra de Deus. Mas não querer casar para poder ficar com um e com o outro, está amarrado no nome de Jesus. Esse não é o propósito de Deus. Só que o propósito da vida de Paulo era para que Paulo dedicasse a sua vida à obra de Deus, e ele pudesse falar de que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? E nesse pequeno versículo que nós lemos, nós podemos aprender muitas coisas nesse versículo, irmãos. De que o propósito de Deus, ele é mais importante do que os nossos planos. É uma coisa fácil? Não é, irmãos. Porque às vezes a gente tem tantos planos, né? A gente planeja tantas coisas e fica... Mas saiba de uma coisa, que a tua felicidade, escutem bem isso, a tua felicidade, ela está relacionada, ela está ligada ao propósito de Deus na tua vida. Enquanto você não viver o propósito de Deus na tua vida, você nunca vai ser feliz. Nunca. Por quê? Durante essa palavra você vai descobrir isso. Deus, Ele não está preocupado com os teus planos. Ele está interessado no propósito que Ele tem para a tua vida. Que palavra dura, pastor. Não, irmãos. Eu vi uma vez uma frase, até teve uma pessoa que postou isso. Aí eu fiz a minha colocação, né? Porque ela é minha ovelha, eu falei para ela. O homem sonha e Deus realiza. Quem já viu isso? Em algum carro? Que conversa, irmãos. E assim, Deus está submetido ao que o homem quer. O homem sonha, Deus realiza. Não, irmãos. Deus projetou sobre a vida do homem. E quando o homem sonha esse projeto, Deus realiza. Logicamente que tem algumas coisas pessoais, né, que não interferem diretamente
no propósito que Deus ele dá. Mas o que Deus está mais interessado, irmãos, não é nas coisas fúteis dessa vida, ou nas coisas temporais dessa vida. O que Deus está mais interessado é que você cumpra plenamente na tua vida o propósito pelo qual Ele te criou. E não tem negócio de mimimi. E a minha vontade? A sua vontade é fazer a vontade de Deus, porque Ele é o teu Criador, né? Tem uma passagem que fala sobre o barro. Que conversa é essa do vaso? Diz, ei, eu não gostei não, faça uma asinha. O vaso, né? Queria falar para o oleiro de que ele não, eu quero ser um vaso de asa. Aí eu estou com duas asas aí, tira uma aí, eu quero só uma. Não, irmãos, o vaso não vai dizer para o oleiro de que forma ele vai ser feito. Uma coisa, ele precisa esperar que ele seja feito um vaso de honra. Amém? E não um vaso para desonra. Porque o homem, né, para querer dizer para o Criador de que forma ele tem que ser, de que forma ele tem que viver. É por isso que muitas pessoas estão aí correndo atrás do vento. Mas Deus tem um propósito estabelecido para a vida de cada um aqui. Acredite nisso. Acredite nisso que eu estou falando. Deus quer dizer aqui nesse versículo, antes de você fazer planos para a sua vida, consulte a Ele. Amém? Consulte a Ele. Porque o propósito de Deus na tua vida é mais importante do que teus planos. Pastor, está pegando pesado. Não, irmãos. É o que a palavra diz aqui. O propósito, ele é algo mais forte do que os planos. O propósito, ele é mais forte do que os planos. Deus disse, o meu propósito vai prevalecer. Não adianta. O que precisa prevalecer na tua vida é o propósito de Deus. Ele falou isso. Amém? O propósito, ele vai estar governando a tua vida. O propósito, ele vai estar sobre a tua vida. Ele vai estar acima. Teus sonhos pessoais não podem estar acima dos propósitos de Deus. Não pode. O propósito de Deus precisa estar em cima. Você deve dizer, pelo amor de Deus, que propósito é esse que eu quero fazer? Eu estava conversando hoje com a minha esposa. Porque quando eu preparo a palavra, eu sempre converso com ela. E eu fico, né? Chegou a hora que ela fica, o que é que eu tenho que fazer? Depois eu digo, no culto. Mas Deus tem um propósito. Sabe, o propósito tem que estar acima de tudo. E o propósito de Deus, muitas vezes, ele frustra os nossos planos. Muitas vezes o propósito de Deus, ele frustra os nossos planos. Ele vai de encontro com aquilo que é o nosso interesse. E aí? E agora? O que é que tem que prevalecer? A tua vontade? Os teus planos pessoais? Ou o propósito de Deus? Tem muita gente, irmãos, lutando contra Deus. Tem muita gente brigando contra Deus. Querendo, sabe, agir, viver conforme Ele sonha para a sua vida, conforme Ele projeta para a sua vida. Existe uma guerra, né? Do homem para com Deus, não de Deus para com o homem, porque senão, coitado do homem, né? Basta um sopro de Deus para acabar com tudo, né? Basta já acaba tudo, irmãos. Pelo poder que Ele tem e por tão poderoso, né, que Ele é. Agora, por que isso?
Porque Deus tem um propósito na sua vida e Ele mesmo estabeleceu os planos para que você atinja seu alvo. Até os planos Deus tem. Amém? Sabe, irmãos, Deus te gerou com um propósito e o próprio Deus tem os planos. Por que é que o homem perece? O homem perece porque não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Porque lhe falta o conhecimento. E aonde é que está esse conhecimento? Aonde, irmãos? A palavra. Mas é só a palavra? Vocês vão ver que não. Que tem algo mais. Sabe, mas é lá, porque Deus é que tem um propósito e Ele já estabeleceu os planos, porque Ele fala na sua palavra, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não adianta você querer andar sozinho. Fala assim para teu irmão, não adianta você querer andar só. Fala para ele, não queira andar só. Sabe, irmãos, Deus é que tem a forma correta. Não adianta você querer viver uma vida sem Deus. O problema da humanidade está nisso. Os filósofos, grandes pensadores, sabe, com as suas filosofias, levando a multidão a crer numa ilusão, a não querer crer no Deus Todo-Poderoso. Eles preferem acreditar de que o homem saiu de dentro da água, virou um homem sapiens, né? Saiu andando por aí, virou um macaco e depois virou gente, irmãos. Eu não sei qual é a sequência, né? Quem sabe a Sueli, que estuda biologia. Eu não sei, irmãos. Sabe, eles preferem acreditar nisso e estabelecem isso como uma regra de ensino. E mesmo que não crê nisso, tem que ensinar isso. Mas a verdade é que Deus criou o homem com um propósito. Porque se o homem tivesse vindo do macaco, ou até hoje tem macaco virando gente, e não tem. Não é? Olha o macaco, ó, quase gente, ó, ele está andando no meio de banda. Aquele macaco é quase gente, ó. Não tem, não. Tem macaco é macaco, gente é gente. Porque Deus é que Ele, sabe, Ele projetou a tua vida. E Ele mesmo foi que planejou ela. Porque Ele é que sabe. E quando Deus estabelece esses planos para nós, esse plano nos faz prosperar. E o que é que isso nos mostra? É que quando nós andamos nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, nós prosperamos, viu? Se você não está prosperando, é porque você está no caminho errado. Os planos de Deus, Ele traz prosperidade e não gera dano. Os planos de Deus, Ele nos traz esperança e automaticamente nos traz um futuro. E tem gente que está sem esperança. Por quê? Por que tem tanta gente que está caminhando sem esperança? Porque estão caminhando fora do propósito de Deus. Porque tem tanta gente que não tem um futuro, porque estão fora do propósito de Deus. Está lá meu pai com 81 anos, pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada, irmãos. Tantos homens velhinhos, ó, experiência, cabelinho branco, coração duro, rapaz, e não se converte. Viveu a vida toda e não descobriu qual o propósito da vida dele.
Eu estava até conversando com a minha esposa, com a pastora, eu disse, olha, eu vou dar um seminário de uma vida com propósito. Eu vou lá fazer cinco perguntas lá, vão ser cada culto, vai ser um tema. Quem sou eu? Porque às vezes a gente está aqui e não sabe nem quem é a gente. Quem é você? Eu sou fulano, você não sabe nada da sua vida. Você só sabe o nome porque alguém te disse. Sabe, só torce pelo esporte, coitado. Porque quando você nasceu, o seu pai disse, você é esporte. Sabe por quê? Porque o homem ele é influenciado. Ele pensa que é aquilo que as pessoas dizem que eles são. Olha, meu filho, você é tão bonitinho. E às vezes não é essa coisa toda. Mas ele foi ensinado. Minha mãe falou que sou bonito. Oh, meu Deus do céu. E você acreditou, foi? Quem nós somos? Qual o propósito da minha vida? Qual o meu verdadeiro dom? Porque, irmãos, né, tem gente que não sabe o que ele é. Ele parece um pato. Ele anda mal, né? Já viu como é que o pato anda? Desengonçado. Ele nada mal e voa mal. Você precisa também descobrir qual é o teu talento. Deixa eu ver, quem eu sou, de onde eu vim, o meu talento. Tem outro, mas eu vou pular. Qual o propósito e para onde eu vou? Tem que saber disso, né? Se eu for perguntar para meu pai, você vai para onde? Vai debaixo da terra. Porque é isso que o homem pensa, irmãos. É isso que o homem pensa. Mas eu vou preparar essas ministrações e cada culto eu vou falar de uma delas. Sabe? Nós precisamos descobrir, na verdade, quem nós somos. E Deus é que tem planos. Deus é que projetou todas as coisas. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, venha só que isso é sério, irmãos. Antes de você nascer, sabe quando você ainda ia ser gerado no ventre da sua mãe, Deus, ele já tinha um propósito. Isso é tremendo, irmãos. Você ainda não foi nem formado. Não tinha sido nem formado ainda. Deus, ele já tinha um propósito. Abre aí tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 13. E marca isso aí, irmãos. Isso vai falar muito acerca da tua vida. Diz a palavra de Deus: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olhe que você não é uma obra do acaso. Deus, ele criou você, ele formou você no ventre da tua mãe. Aí eu fui lá pesquisar. Tu me teceste. O que é que isso significa? Quem é que tece? É o tecelão. É uma obra, sabe, irmãos, de um como é o nome? De um tecelão. Como é essas obras, sabe o que a pessoa faz? Artesão. E o artesão, ele pega ali aquele material, ele trabalha com as suas próprias mãos. Então, quando Deus, ele foi te criar, João, sabe, antes de tu nascer, Deus, ele projetou assim, e ele com as suas próprias mãos, ele foi lá e disse: eu vou fazer esse gordinho aqui, vou botar um pouquinho de massa aqui a mais, sabe, eu pegar esse aqui, pegar Diogo aqui, esse aqui, eu vou botar uma massinha fininha assim, fininha, massinha. Sabe por que Deus, irmãos, ele, sabe, planeja todas as coisas, e ele pensou, quando ele foi te criar,
Ele pensou e ele com as suas próprias mãos, porque ele fala aqui, irmãos, sobre tecer. É algo feito com detalhe, com a sua própria mão, sabe? Não é feito com a máquina, não é feito assim, através de tecnologia, mas é algo feito com o amor, do toque das mãos. Foi assim como, sabe, quando Deus foi te criar, Ele fez isso. Na tua vida também, Severino. Você é obra de Deus. Vê só, escuta mais aí. Ele criou no íntimo do ser, do meu ser. Ele criou o íntimo do nosso ser. Sabe? E ele aqui fala o salmista, e me teceste no ventre da minha mãe. Por isso aqui que o salmista ele completa dizendo: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você foi feito por Deus de forma especial, irmãos. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você não surgiu do nada, mas você é um projeto de Deus. Sabe, você não é fruto de uma gestão não programada. Você, antes de nascer, Deus ele te projetou. E Ele te criou com as próprias mãos. Você não é um erro. Fala isso aí para teu irmão, diga: você não é um erro. O propósito, queridos, ele nasce antes dos planos. O propósito nasce antes dos planos. Os planos precisam ser criados quando sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando eu sei do propósito, aí eu crio os planos. O propósito de Deus é prioridade na tua vida. Precisa ser prioridade na sua vida. Tem outra tradução, né, para esse versículo de Provérbios 19, 21, que fala: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. A palavra conselho, ela quer dizer reunião. Reunião de um conselho. O que é que isso fala, irmãos? De que Deus, quando foi te criar, viu, Aline? Aline fotógrafa. Quando Deus foi te criar, Aline, Ele disse o seguinte: deixa eu reunir o conselho. Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi assim não, nasceu do não. Um conselho. Houve uma reunião. O Pai, o Filho e o Espírito Santo disse: vamos criar Beatriz. Vamos criar Camila, Thaísa, Vilma. Os três ali se reuniram, queridos. Antes de você nascer, houve uma reunião entre os três. Sabe qual era a pauta? Dani. A pauta do dia: Mário. Será que você é especial para Deus? Ei, Redoti, será que você é especial para Deus? Se naquele dia eles pararam exclusivamente para tratar acerca de você. Um conselho, irmãos, não foi do acaso. Você não é obra do acaso. Você não veio do nada. Você estava na pauta naquele dia. E eles discutiram acerca de você. Qual seria a sua cor, seus cabelos, o seu dom, o propósito. E eles encerraram aquela reunião. Pronto, está tudo decidido. Está tudo decidido, Gustavo. Você nasceu. Muitos são os planos no teu coração, mas Deus, Ele já decidiu tudo ao teu respeito.
E ele decidiu de que você será grande. E ele decidiu, Alberes, de que ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E ele decidiu, Tiago, de que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Porque foi isso que ele criou, foi isso que ele decidiu quando ele nos criou. Vocês governarão a terra, vocês dominarão os peixes, porque eu dou autoridade a vocês. Quando ele criou, ele falou para você: você pisará na cabeça da serpente, o inimigo estará debaixo dos teus pés. A obra do diabo não prosperará contra você, porque você é a minha igreja. Foi isso que ele decidiu quando ele te criou, Tamires. Foi isso que ele decidiu quando ele te criou, Isabela, Anderson, Aline. Foi isso que ele decidiu naquele dia, quando ele estava fazendo com as suas próprias mãos ali, moldando o barro. Aleluia. Você não é uma experiência. Deus não te criou, te colocou para fazer uma experiência. Ele já fez com propósito. Você não é obra do acaso. Você não é produto de um erro. O que é um propósito, irmãos? É a razão pelo qual alguma coisa foi criada. Tudo aqui foi feito com propósito. Tudo. Você já viu alguém que cria algo e dizer: e agora, o que é que eu faço com isso? Não tem. Porque antes veio um propósito. Antes veio a necessidade. Está viu que havia na terra uma necessidade. E você é que vai suprir essa necessidade. Tudo que está aqui, irmãos, ele supre uma necessidade. Isso aqui para quê? Para segurar o microfone. Para que a tua mão fique solta. A câmera para filmar. Sabe, os fios para poder ligar. Tudo, quando é criado, tem um propósito. E o propósito é o motivo pelo qual você existe. O propósito de Deus para a tua vida é o motivo pelo qual você existe, porque você não estava aqui na terra. Agora, como é que eu vou descobrir esse propósito? Como é que eu vou descobrir? Abre tua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, isso era antes, né? Que é Jesus falando, que já enviou, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é que vai te ensinar? Ele não pode ensinar se eu não tiver comunhão com Ele. E Ele vai ensinar tudo aquilo que a palavra falou. Jesus, Ele é a palavra, amém? Então, não é só a palavra, mas é uma palavra, é a palavra de Deus, lida debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque eu não tenho como te falar qual é o teu propósito. Quem vai te falar é o Espírito Santo, irmãos. E o diabo, ele tem interesse de que você nem lê a palavra e nem busque o Espírito Santo. Porque no dia que você lê essa palavra, e no dia que você buscar o Espírito Santo, você vai funcionar a 100 por hora, a todo vapor. Você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. E para finalizar, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27. Veja só o que a palavra diz. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós.
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmãos, isso é tremendo demais, irmãos. A unção é o Espírito de Deus. E a unção que vós recebeste de Cristo fica em vós. E quando você lê a palavra, quando a unção do Espírito Santo vem sobre a tua vida, você já não precisa mais que ninguém lhe ensine, porque o Espírito Santo, ele vai trazer a revelação da palavra. E a unção, o Espírito de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Porque muitas vezes a gente fica, não, mas ninguém me ensinou. Irmãos, é uma questão pessoal. Você precisa ir atrás daquilo que é o teu propósito e viver esse propósito plenamente na tua vida, porque Deus tem interesse nisso. E se você busca essa palavra e busca a unção do Espírito Santo, você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Aí você será feliz, aí você vai estar vivendo plenamente aquilo que Deus determinou para a sua vida, quando Ele fala de que você vai prosperar e de que nada vai te causar dano, e os planos dele te traz esperança e um futuro. Quem crê nessa palavra, quem deseja viver isso na sua vida,